Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja, nos dando entendimento e sabedoria. Me capacita, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos à leitura da palavra. Livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jéshua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Até aqui. Veja, irmãos, relembrando os irmãos, o povo tinha sido levado ao exílio porque não obedeceu a Deus. O profeta Jeremias profetizou que o povo ficaria 70 anos em Babilônia. O primeiro exílio começou em 606. Só que a Bíblia relata que o profeta Isaías havia profetizado que um rei que viria no futuro, chamado Ciro, ordenaria o retorno do povo. Esse rei Ciro conquistou Babilônia em 539, através de Dario, um general seu. Eles dominaram a cidade, dominaram todo o Império Babilônico, e esse rei Ciro era um rei muito bondoso. O que ele fez? Ele devolveu os povos à terra. Mas de maneira especial, inclusive sabendo da profecia do profeta Isaías, ele teve todo um cuidado para retornar o povo a Jerusalém. Assinou decretos, ordenou que se desse material, ordenou que se o povo judeu desse oferta, e não somente isso, ele ordenou que os povos, por onde eles teriam que retornar, também dessem ofertas ao povo judeu. Para vocês terem uma ideia, essa viagem é uma viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros, por uma região desértica, uma região não tão fácil. Provavelmente eles tomaram o caminho junto ao rio Eufrates. Essa viagem era delicada, por quê? Por causa dos salteadores. Os salteadores, os ladrões na beira do rio, eles ficavam no alto dos montes aguardando as caravanas virem. E quando a caravana estava numa situação em que ela ficava encurralada, eles desciam rapidamente e assaltavam as caravanas. Daí vem aquele famoso salmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O que esse salmo fala? Olha, eu olho para os montes e estou vendo o inimigo. De onde vai vir o meu socorro? Aí o salmo continua: meu socorro vem do Senhor. Essa viagem é muito curiosa porque existem trechos dessa estrada que você vê traços dele até hoje. Inclusive, essa estrada à beira do rio Eufrates vai nos dar na famosa cidade de Alepo, na Síria. Essa cidade de Alepo foi motivo de noticiário alguns anos atrás, porque o Estado Islâmico tomou essa cidade, inclusive realizando algumas atrocidades contra cristãos. Eles chegaram a publicar vídeos de cristãos que foram crucificados nessa cidade de Alepo. Então, o que acontece? A gente percebe que a viagem de Israel não foi uma viagem fácil. Outro detalhe que eu falei para vocês: a grande maioria não quis voltar. Voltar para Jerusalém representava o quê? Você sair de uma grande metrópole, de uma grande cidade, um lugar com uma economia pujante, um lugar cheio de emprego, um lugar cheio de conforto, e você ir para uma cidade totalmente destruída.
não apenas destruída, cercada por inimigos que tinham sido colocados na terra e que odiavam o povo de Israel. Aí o que acontece? Muitos, puxa o freio aí, muitos não quiseram voltar. Então essa é uma realidade que nós vamos ver que a quantidade de povo que voltou é muito menos do que havia em Babilônia. Com certeza em Babilônia havia mais de 1 milhão de judeus. E os que voltaram foram pouco menos de 50 mil judeus. Muito pouca gente voltou. Esse capítulo vai nos contar a história de quem voltou. Agora é um capítulo interessante, para vocês terem uma ideia, como pregador, ele precisa das orações de sua igreja. Eu simplesmente ia ler esse capítulo, em respeito ao escritor bíblico. E ia passar ao terceiro. Só que de repente, no meio dos meus estudos, o Senhor me deu uma luz. E eu creio que o Senhor tem algo a nos comunicar de maneira muito especial através desse capítulo. As leituras são longas, são vários nomes que você não precisa guardar. Dessa lista toda aqui, só importa 2 nomes, os primeiros do capítulo 2, Zorobabel e Jeshua, que na verdade é Josué. Esses 2 são importantes. Os demais são nomes comuns da cultura hebraica. Porém, eu percebo o Senhor se comunicando com o seu povo, mostrando algo importante. Versículo 3. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jeshua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorã, 112. Os filhos de Assum, 223. E os filhos de Gibar, 95. Até aqui. Irmãos, veja que interessante. Nessa relação, veja, se alguma pessoa quiser colocar o nome de um filho, tem vários nomes aqui. O único problema é que é o tipo do nome trava-língua, que você não sabe o que é. Mas o que eu aprendo aqui? Quando você vai estudar, aqui estão famílias importantes da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Até hoje, você vai em Israel, você tem registro dessas 2 tribos, Judá e Benjamim. Por quê? Porque foram tribos que a genealogia foi preservada. De uma maneira que nós não sabemos, essa genealogia chegou na mão de Esdras. Essa genealogia estava guardada na mão das autoridades de Israel e, inclusive, na mão das autoridades persas. Por isso que nós temos condição de saber até hoje quem é membro da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. É possível fazer isso. Quem preservou? O próprio Deus. Por quê? Porque nas 10 tribos, Deus falou, eu riscarei o vosso nome. Então, a genealogia das 10 tribos não foi preservada da mesma maneira. Porém, a de Judá e a de Benjamim, por causa de promessa de Deus,
inclusive promessa do Messias, do Cristo, porque Jesus é da tribo de Judá, e para se cumprir a profecia, o Messias tinha que vir da tribo de Judá, e ele tinha que ser da descendência de Davi. Por isso que Deus preservou, para provar também que Jesus era o Cristo. Então o que nós vemos aqui? Esse povo retornou para o reino de Judá, e eles foram para as suas cidades, não apenas Jerusalém. Cada um sabia de que região eles eram. E eles tiveram condição de retornar para os seus lares. Lembrando, Israel, a terra não mudava de família. O máximo que a terra podia mudar de família era por 50 anos. Acabados 50 anos, a terra voltava para a propriedade da família. Vou dar um exemplo. Eu queria vender minha terra para o irmão João. Ele pagava o preço de acordo com o número de anos que completasse até o ano do jubileu. Por quê? Porque quando chegava no ano 50, que era o ano do jubileu, a terra voltava para mim. Por exemplo, 2017 foi um ano do jubileu em Israel. Os judeus ortodoxos, eles têm essa marcação. Se fosse na época bíblica, todo mundo que vendeu terra, em 2017 voltaria para o dono. O próximo ano do jubileu, no calendário judaico, vai ser 2067. Se eu fosse vender minha terra para o João, ele pagaria o preço. Nós estamos em 2024, 50 menos 7, 43 anos. Ele pagaria o preço referente a 43 anos do uso da terra. Porque ele sabia que no ano 50 ela ia voltar para a minha família. Isso evitava que uma família mais rica abusasse do poder econômico e tomasse terra das famílias mais pobres. Então essa história de teologia da libertação, reforma agrária, que o pessoal fala que é novo, tudo isso é velho, isso aí já está na lei de Deus. Deus já deu na sua lei uma distribuição justa. Nós não precisamos de políticos de estimação para que justiça seja feita. Nós precisamos que a palavra da justiça seja cumprida. Aí nós vamos viver numa sociedade melhor. Por isso que eu defendo que você não tem que ter esperança em homens, você tem que ter esperança em Deus. Aí você está num porto seguro. Amém? Vamos ver mais um pouquinho. Versículo 21. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. É um trava-língua aqui. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofá, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Até aqui. Olha que interessante. O que a Bíblia está descrevendo aqui? As famílias de cidades importantes, espalhadas pela região de Judá, pela região de Benjamim e pela região limite, norte, com o antigo reino de Israel. O que eu aprendo aqui? Deus é um Deus que nos conhece pelo nome.
Esses nomes não estão aqui à toa. Deus conhecia cada uma dessas pessoas. Deus despertou o coração de cada irmão aqui para estar retornando para a terra, fazer a obra. Da mesma maneira que um dia Ele despertou o seu, para que você o servisse, para que você o buscasse de todo o coração. Deus não é um Deus aleatório, Deus não é um Deus distante. Aprenda isso, Deus nos conhece pelo nome. Lá na eternidade passada, antes que a história foi escrita, Deus já havia definido que essas pessoas retornariam para reconstruir o país. Lá na eternidade passada, Deus colocou o nosso nome no livro da vida, escreveu a nossa vida, controlou todos os aspectos da nossa vida e nos trouxe até aqui. Qual o alvo? O servir de todo o coração. Pastor, até nos momentos ruins Deus escreveu? Até nos momentos ruins. Pastor, mas ninguém gosta de momento ruim. É verdade. Mas os momentos ruins fizeram quem você é. Os momentos ruins geraram em você caráter. Os momentos ruins geraram em você uma capacidade de reação. Os momentos ruins geraram em você poder para lutar contra as circunstâncias da vida. Irmão, se você é uma pessoa que só quer viver momentos bons, desculpe falar dessa maneira direta, esse é um comportamento infantil. Homens e mulheres maduros querem aquilo que vai fazer bem para eles. Quem só quer conforto, quem só quer coisa boa, quem só quer coisa que agrada, são as crianças. Vou te provar isso de uma maneira teológica. Pega o xarope bem ruim e dá para uma criança de 4 anos para ela tomar, para ver se ela não vai cuspir tudo. Você adulto pode até torcer o nariz, mas você toma. Pega uma injeção e fala para uma criança de 3 anos, vamos tomar injeção. Você é adulto, mesmo todo travado. Quem tem medo, você vai lá e toma. O que eu quero mostrar para você? Confie em Deus. Deus está dirigindo a sua vida. Se você está passando por problemas, pergunte a Deus o porquê daquilo. Se você está passando por problemas, pergunte a Deus qual é a resposta que você tem que dar. Pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor quer tratar da minha vida através desse problema? Senhor, tem alguma resposta que eu tenho que dar? Que é esse o motivo que esse problema veio? Senhor, tem algo que eu preciso mudar porque eu provoquei esse problema? E o Senhor está tentando me ensinar. Por que isso é importante? Porque Deus te conhece pelo nome. Todos os seus dias estão escritos no seu livro. Porém, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Por isso que eu tenho que viver minha vida com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todo o meu compromisso com Deus. Porque nele eu tenho segurança. Quando eu sigo os princípios bíblicos, eu caminho seguro. Não é uma questão de religião. É uma questão de sabedoria divina. É uma questão de saber de Deus sendo revelado a mim através da Bíblia. Tenta lembrar, todas as vezes que você obedeceu a palavra, você se deu bem. Mesmo nas vezes que não foi fácil. Mas aí passou um tempo e você viu o fruto vir. Porque se é a palavra de Deus, é certeza. Não reduza a verdade da palavra de Deus à religião barata. Religião é religião, tanto é que qualquer um tem a sua. Eu estou falando de cristianismo verdadeiro, eu estou falando dos altos caminhos de Deus. Amém? Amém.
Vamos seguir a nossa leitura, versículo 36. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jéshua, 963. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jéshua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Até aqui. Gente, aqui a lista começa a mudar. Aqui começa a relação dos levitas, os sacerdotes que voltaram. Por que eu digo que a lista começa a mudar? Veja que interessante. Sacerdote e levita não tinha terra em Israel. Quando a gente fala de 12 tribos, na verdade são 13 tribos. Porque tem a tribo dos levitas. A tribo de José, filho principal de Jacó, foi dividida em duas tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não receberam terra. Os sacerdotes não receberam terra. O máximo que eles tinham eram cidades para colocar o seu gado. Então foi espalhado, isso está no livro de Josué, no final do livro, foi espalhado pelo reino de Israel cidades para os levitas guardarem o gado. Mas levita não plantava, levita comia do dízimo, sacerdote comia do dízimo. O dízimo daquela época não era em dinheiro. O dízimo naquela época era em espécie. Eram produtos agrícolas, eram produtos do gado. Agora, por que eu digo que a história mudou aqui? Veja, aqui começam a aparecer aqueles que não tinham nada a perder. Por que eu falo isso? Na Babilônia, os sacerdotes e os levitas não tinham o que fazer. Como, pastor? Não entendi. Não havia culto a Deus no templo. Quando sacerdote e levita só podia trabalhar com o culto a Deus. Quando eles foram retirados, eles perderam sua fonte de renda. Eles perderam seu trabalho, entre aspas, que era servir no templo. Eles perderam sua alimentação. O povo não levava mais dízimo para eles, porque não havia um templo. Quando esses homens foram para a Babilônia, eles tiveram que arrumar outra coisa que fazer. Porque senão as suas famílias morreriam de fome. Quem são esses aqui? Aqueles que não tinham nada a perder. Eu não sou nada na Babilônia. Eu sou um Zé Ninguém na Babilônia. Na Babilônia eu não tenho identidade nenhuma. O que eu faço não serve para nada. Só me resta seguir o mover de Deus. Só me resta seguir o que Deus está fazendo. Conhece histórias de que a vida chegou num fim de linha e a pessoa se agarrou em Jesus com toda a sua força e a partir dali se transformou em outra pessoa? Vou falar uma coisa para vocês. Esse pastor que vos prega é alguém que tinha chegado no fim de linha. Em toda a minha vida, Deus me cercou de tudo que era bom. Deus me colocou numa família maravilhosa, me deu um pai maravilhoso, me deu uma mãe maravilhosa. Eu fui criado em boa casa, bons colégios, bons exemplos, boas roupas.
um pai e uma mãe trabalhadores, esforçados, uma família muito legal que cuidava dos seus, meus tios, meus primos, tudo gente boa, gente muito legal. Só que num determinado momento eu comecei a fazer escolhas na minha vida e minha vida começou a funilar. Em consequência dessas escolhas. Houve tempo sofrido, houve tempo de até contato com drogas. Cheguei a fumar cigarros de maconha, cheguei a beber, entendeu? Porém, chegou um momento em que eu só consegui ver a Cristo. Eu lembro do dia que o Senhor se revelou para mim, que o meu coração ferveu, onde eu entendi que eu era um coitado, onde eu entendi que eu era um miserável pecador, e só me restou seguir a Jesus. Estou lembrando agora das palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta para ele: e vós? O que vocês vão fazer? Pedro responde: Senhor, o que nós podemos fazer? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pedro já tinha vendido o barco, provavelmente. Pedro não tinha mais atividade econômica nenhuma. Os outros apóstolos, que também eram pescadores, não tinham mais o que fazer. Eles literalmente queimaram as pontes. Literalmente romperam com o passado. Para seguir a Jesus, esses homens não tinham onde deitar a cabeça. Eles não tinham fonte de renda. É a mesma situação dos levitas e dos sacerdotes. Estavam perdidos, jogados, um povo sem função, desprezados, na Babilônia. Aí apareceu uma luz no fim do túnel. Deus está restaurando o seu povo. Até hoje. Muitos dos perdidos, muitos sem esperança, ao se deparar com Jesus, enxergam sua triste situação e se apegam a Ele com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu compromisso. E Ele vem poderosamente. E da mesma maneira que transformou minha vida e transformou a vida de outros aqui, transformou a vida de outros pela cidade, por aí afora. É papel de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mudar a nossa vida. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer? Você está sem sentido na sua vida. É Deus fazendo o chamado. Anda comigo, caminha comigo. Eu sou o teu Deus. Eu cuido de você. Eu dou um propósito para a sua vida. Eu dou um sentido para a sua vida. Nós vivemos uma geração perdida, que não tem sentido, vazia. Estava vendo uma palavra hoje. Houve uma época na igreja em que eles questionavam se Jesus havia ressuscitado em um corpo. Deixa eu te dar a informação. Jesus Cristo ressuscitou num corpo. Só que é um corpo glorificado, que já não pode mais morrer. E aí o apóstolo Paulo fala, se Jesus não ressuscitou num corpo, nós somos os piores dos homens. Porque a nossa esperança é falsa. Você sentado aí, você está me dizendo o seguinte, que você acredita, ou então você está buscando acreditar, que Deus veio na terra no corpo de um homem. Ele abriu mão da sua forma que ele tinha lá no céu, a sua glória, e foi plantado miraculosamente no útero de uma virgem, através de uma imaculada concepção. E como criança, como nenê, ele adentrou esse planeta para viver uma vida sem pecado, nos trazer vários ensinos e morrer uma morte de cruz, para derramar o sangue que paga o preço do nosso pecado e nos resgatar.
provando que ele é Deus e mostrando o que ele promete, no terceiro dia ele ressuscitou. E a partir dali, ele é o porto seguro de pessoas como eu, como você. Se você crê que Jesus é Deus, se você entende que você é um pecador, se você entende que você precisa do perdão de pecados oferecidos em Cristo, se você almeja, como eu, ter a vida eterna juntamente ao seu Deus, você está no lugar certo. Pastor, eu tenho dúvida na minha fé. Esse pessoal aqui também tinha. A dúvida faz parte da fé. Existem momentos de dúvida. Existem momentos de medo. Mas a nossa confiança é que da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que têm uma aliança com Ele, que estão firmados no seu projeto por causa dessa aliança, eles têm a esperança da vida eterna. E mesmo que a gente venha conhecer a sepultura, eu sei que quando a trombeta tocar, esse corpo que vai para o pó vai ressuscitar. O meu espírito e a minha alma, que já estão com Deus, vão se unir a um corpo glorificado. E eu vou estar para sempre com o Senhor. Essa é a minha esperança. Agora, olha que interessante. Tudo isso que eu falei para vocês, esse povo que voltou aqui, não conhecia metade dessa história. Eles só sabiam que Deus tinha prometido um Messias. Eles só sabiam, através do profeta Daniel, e era informação nova, de que um dia haveria uma ressurreição. E só com esse pouquinho de informação, eles enfiaram a cabeça no projeto de Deus. E falaram aquele famoso, para quem é mais antigo aqui lembra, estou contigo e não abro. Até hoje nós somos desafiados a nos apegar a Deus dessa forma. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 43. Os netilins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefosim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa. Até aqui. Gente, olha que interessante. Primeira diferença nessa lista. Não fala o número deles. Olha aí na sua Bíblia, não tem o número deles. Só dá os nomes. Segunda coisa nessa lista. É outro grupo de improváveis. Todas essas famílias aqui são famílias de estrangeiros. De não israelitas. De não judeus. Que por causa da sua fé em Deus, com certeza se circuncidaram e entraram na aliança com Abraão. Não somente isso, entraram no projeto de Deus. Enquanto muita gente bacana, muita gente de família boa, muita gente de família de judeus ricos na Babilônia, porque teve muita gente que prosperou. Quando a gente estudar o livro do profeta Ezequiel,
Deus fala que ia prosperar o povo na Babilônia. Muita gente que quando veio a ordem para voltar não tomou nem conhecimento. Falou, olha, projeto de Deus, tô fora. Eu sou crente, mas não sou bobo, não vou seguir esse pastor não. Esse pastor está exagerando. O quê? Você é maluco? Eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho minha empresa, meus filhos estudam na melhor universidade de Babilônia. Eu tenho parentes que têm trabalho no palácio do rei. Como que eu vou abrir mão de tanta prata, de tanto ouro, de tanto conforto, para ir para uma terra devastada? Enquanto havia pessoas assim no povo de Deus, gente que era praticamente escravo do povo de Israel, porque esses estrangeiros foram chegando na história de Israel através de derrotas militares. Parte desse povo aqui eram os gibeonitas, que eram uma tribo que na época que a terra prometida foi tomada, eles viram que eles iam morrer. Aí o que eles fizeram? Vestiram tudo roupa velha, pegaram tudo pão velho, pegaram odres de vinho velho e foram em direção a Josué. E chegaram para Josué e falaram, olha, a gente veio de uma terra distante. Aí a gente ouviu o que o Deus fez com os egípcios abrindo o Mar Vermelho. E nós queremos servir esse Deus aí. Aí olha que interessante, Josué, de maneira indevida, não consultou a Deus. Nem os príncipes de Israel consultaram a Deus. E ele fez uma aliança com os gibeonitas. E aí, dias depois, descobriu que eles eram da terra. Mas olha que interessante esses gibeonitas. Eles tinham mais fé que muito crente. Porque eles, quando viram o que Deus tinha feito, eles tiveram certeza que eles iam morrer. E eles entenderam que a única saída para a vida deles era servir a Deus. Eles usaram de uma estratégia corrupta? Usaram, mas olha que interessante. Deus acatou. Será que Deus não estava vendo o coração? Aí eu pergunto, gente, aqui, não me entenda errado, é escória da sociedade. É o que ninguém quer. É servo do servo. É escravo do escravo. Gentalha. Sabe, Zé Povão? Mas olha o coração desse povo, até no retorno à terra. Ele estava no projeto. Até hoje, no meio do povo de Deus, tem gente que Deus cerca de muito conforto. Tem gente que Deus dá tudo. E a última coisa que a pessoa quer é seguir o projeto de Deus. Ela só é salva por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus foi lá e salvou. Porque senão nem isso ela teria. Nossa, pastor, existe isso? Está cheio. E vou falar para você, se você não tomar cuidado, você vai servir a Deus pelos motivos mais horríveis. Você vai servir a Deus, porque Deus para você é um enorme supermercado. Sendo que você tem que servir a Deus, porque você o ama. Você tem que servir a Deus, porque você reconhece que Ele te deu o presente da vida eterna. Você tem que servir a Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. Que para onde a gente olha na criação, a gente vê coisa maravilhosa. E a coisa mais legal que tem no mundo é servir a Deus. Agora está cheio de gente na igreja que para a sociedade de hoje é escória. Quantos e quantos irmãozinhos nossos não são perseguidos? Ah, lá vai o crentão, a ignorantada,
os analfabetos, carregador de Bíblia, aqueles cafuçu, chapéu atolado, fanático religioso que não teve coisa melhor para fazer. Eu já tive pessoa, parente meu, que olhou e falou, nossa, coitado do Maurício, estragou a vida dele. Porque eu virei crente. Eu sei da informação. Só que essa mesma pessoa depois falou, olha o que Deus fez na sua vida. Porque quando Deus age, é inegável. Conta fatos, não há argumento. Você pode até dizer, não acredito. Mas que houve algo, houve. O que eu estou querendo dizer? Esse povo aqui aponta para mim e para você. Nós precisamos de Deus, a gente tem que entrar no projeto de Deus. Tem que correr atrás das coisas de Deus. É aí que mora a alegria, é aí que mora a verdadeira felicidade. É para isso que nós fomos eleitos, é para isso que nós fomos salvos, para as boas obras em Deus. Para viver uma vida piedosa, uma vida diferente, uma vida cheia de paz. Uma paz que transcende todo entendimento, porque o próprio Deus habita em você. Que coisa mais maravilhosa que isso? Esse povo aqui nos dá um enorme exemplo de compromisso. A história desse povo é a história de alguém que teve a vida destruída. Eles perderam bens. Gente, quem é derrotado numa guerra perde tudo. Escravo não tem bem. Servo só pode fazer o que o dono fala. E esse povo aqui nos dá um exemplo de alguém que quer servir a Deus. Um exemplo a ser seguido. Desde a sua origem, quando eles enganaram Josué. Nossa, pastor, a Bíblia fala de engano? Sim, a Bíblia é um livro. Que nele existem homens e mulheres reais, verdadeiros, como eu, como você. Ou vai dizer que você nunca deu um migué na vida, nunca deu um 7-1 em ninguém. Não, pastor, eu e a Madre Teresa de Calcutá e o apóstolo Pedro somos iguais. Ah, acorda, pô. Aqui todo mundo é pecador. A diferença é que um pecou mais, outro pecou menos, mas é tudo torto. Lembra que a igreja é uma reunião de pecadores que ama Jesus? E que o chefe do sindicato dos pecadores é o pastor? E olha a bronca do pastor. Ele é o chefe dos pecadores, mas ao mesmo tempo ele tem que dar o exemplo de alguém que anda com Deus. Ore pelo seu pastor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 55. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Ami, todos os netinins, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Até aqui, gente, aqui é o seguinte, eles eram servos dos servos de Salomão, mais escória, mais ralé. Esse povo aqui fazia os piores trabalhos dentro do povo, os netinins. E quando retornaram, tamo junto, eu vou. Lembra que Deus é o Deus dos pequeninos? Deus é o Deus do impossível? Deus é o Deus dos improváveis? Essa turma aqui. Se fosse eu e você escrevendo a Bíblia e mandando a turma de volta, eu ia colocar os maiores empresários, os maiores industriais, os maiores cientistas, os maiores médicos, os maiores engenheiros, os maiores políticos. Deus não trabalha assim, não. Deus trabalha com aqueles que são os maiores
que buscam a sua pessoa. Deus trabalha com aqueles que querem ver o mover de Deus. Deus trabalha com aqueles que estão buscando compromisso. Deus trabalha com aqueles que amam a Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus não precisa de diploma bom. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de gente competente. Ele é Deus. Ele pode usar a nossa competência? Sim. Mas depois que passar pela obra da cruz, depois que você for tratado, aí Ele usa. Percebe o que eu estou falando? Nossa, Deus, eu sou tão simples. Nossa, isso aí é ouro na mão de Deus. Agora, veja que exemplo. Da mesma maneira que Deus usou pescadores sem cultura e transformou em apóstolos, Deus usou um dos homens mais sábios da terra, que foi o apóstolo Paulo, e usou como apóstolo. Deus usou também um simples pastor como Davi, pastor de ovelha, cheirava a bicho, não tomava banho no campo. E o Messias vem da descendência de Davi, Jesus é a raiz de Davi. Mas ao mesmo tempo que ele usou um simples pastor, ele usou um dos maiores estadistas da história, Moisés. Uma das maiores mentes que já pisou nesse planeta. Só que para usar Moisés passou 40 anos na casa de Jetro. Ele passou os primeiros 40 anos sendo criado como filho da filha de Faraó, riquinho, lá do Batel. Só que aí, quando Deus começou a agir, a primeira coisa que ele fez, tirou Moisés daquele conforto e jogou atrás de ovelha e gado. Por 40 anos. E aí Moisés estava pronto. Quantos e quantos de nós Deus não teve que nos tratar para depois nos trazer? Se você olhar com cuidado a sua vida, você vai ver vários pontos, você vê o dedo de Deus. E o objetivo era trazer você. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 59. Eu não posso me perder, é muito nome. Também esses subiram de Tel-Melá e de Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados das genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Quem é esse povo aqui? Esse povo aqui são aqueles que não puderam provar a genealogia. Aí você fala, pastor, por quê? Primeiro, porque se perdeu. Segundo, o principal motivo, quando algum antepassado cometia um crime sério, a família ficava manchada. Por exemplo, se o meu avô assassinasse alguém, o nome da família ficava manchado. O que eu fazia? Rasgava a minha genealogia. E virava um Zé Ruela, um Zé Ninguém. Sou Zé Ninguém, mas ninguém vai me perseguir. Entendeu? Então a grande maioria aqui, quem é? É aqueles que primeiro a família era largada, nem o documento guardou. Sabe aquelas crianças que não têm certidão de nascimento, não tomam vacina, porque o pai não leva no posto,
não vai para a escola, anda tudo sujo. É essa turma aqui. Já tivemos aqui na igreja criança que vinha sujinha, que o pai não dava nem banho. E quando eles foram embora, foi uma tristeza de coração. Vocês tinham que ver comer bolo no lanche. Mas era a coisa mais linda de ver. Esse povo aqui. Não somente esses, aqueles que tiveram uma situação de família tal, que o passado era horrível. Esses apontam para mim e para você quantas histórias horríveis nós temos na família. Eu tenho antepassado meu. Minha bisavó paterna, uma das minhas bisavós, se matou. Por causa que o meu bisavô era um homem muito rico, mas só corria atrás de mulher. Era uma mente genial, onde colocava a mão virava dinheiro. Mas uma vida igual a do Maradona. Acabou, destruiu a família. Muitos de nós não temos histórias as quais a gente se orgulha. Mas temos a oportunidade de, a partir de nós, construir uma história nova. Lembra o avô sábio, o tio sábio, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa equilibrada, a pessoa que tem bom senso, que foi uma referência da família, que a partir dele a história da família mudou. Esses somos nós. Não importa o que você era, não importa quem foi sua família, importa quem você é em Deus. Porque veja, aqui era mais escória ainda, mas eles reconstruíram a cidade, eles cumpriram o propósito, eles refizeram a vida. E olha que interessante, onde esse livro é lido, o nome dele está registrado. Tem muita gente muito mais importante do que eles na história bíblica, que a Bíblia nem cita o nome. Olha como Deus trabalha. Eu acho muito legal essas coisas. Eu acho uma ótica assim maravilhosa da Bíblia. Deus está mostrando. É com vocês. Eu sou Deus do improvável. Construa uma história em mim. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar, conforme as suas posses. Deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Até aqui. Veja, o capítulo encerra nos dando primeira informação importante. Eles começaram pelo básico, cada um voltou para a sua cidade. Nós vamos ver isso melhor no outro capítulo. Cada um foi edificar sua casa. Segundo, eles levaram animais. Terceiro, levaram muito ouro e muita prata. Só para vocês terem uma ideia, só de ouro aqui, 300 quilos. Em espécie, mais a prata, mais tudo. Quer dizer, Deus proveu o retorno, Deus proveu a viagem, Deus proveu o alimento e Deus proveu o recurso financeiro. Quando Deus faz a obra, ela é completa. Deus manda todo recurso. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja. Primeira aplicação. Nós falamos a semana passada, quarta-feira, sobre as tribos perdidas de Israel. Lembra?
Aí eu fui pesquisar o assunto. Tem que pesquisar, né? Pastor tem que estudar. Vamos abrir, volta algumas páginas, 2 Crônicas, capítulo 30. Você vai voltar ao livro de Esdras, vai chegar em 2 Crônicas. 2 Crônicas 30. Versículo 1. Diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajudado em Jerusalém. E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. 5, que nos interessa. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e de seus príncipes, por todo o Israel e Judá. Segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Até aqui. O que é isso? O reino do norte tinha sido destruído. As 10 tribos do norte levaram a cativeiro pelos assírios. O rei Ezequias está no reino do sul, Judá. A Bíblia nos mostra que membros das tribos do norte vieram para o sul. Para quê? Para adorar a Deus. Pastor, de que tribo que eles são? Nós não sabemos. Mas tem mais um texto importante, mesmo 2 Crônicas, capítulo 35. Olha que interessante. A lenda das tribos perdidas é uma lenda, mas não para Deus. Para Deus não tem lenda. Deus nos conhece pelo nome. Amém? Então vamos lá, 2 Crônicas 35, versículo 17. Deixa eu virar mais uma página aqui. Todo mundo vai virar, flap, mesma Bíblia. 17. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como celebrou Josias, como sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Qual é a informação aqui? O neto de Ezequias, o bondoso rei Josias, celebrou a Páscoa. Nela havia tribos de Israel, juntamente com Judá e Benjamim. Sabemos o nome delas? Não, mas a informação que importa é que elas estão lá. Não existe as tais tribos perdidas. O que existe são tribos sem genealogia, sem conseguir provar. Por exemplo, tem uma youtuber chamada Aline, tem um programa chamado Israel com Aline, muito querida. A família da mãe dela é família de sacerdote, é família de levita. Como que ela sabe? Os levitas mantiveram o sobrenome. Normalmente, quando você vê o sobrenome Cohen, é família de sacerdote. Quem aqui já usou calça jeans? Pergunta idiota. Vocês já usaram uma calça chamada Levis? É de um levita. Ele manteve o sobrenome Levi. A calça Levis é da tribo de Levi.
Nossa, pastor, cheio de unção, só vou usar leves agora. Amém? Então, as tribos que mantiveram genealogia foi Judá, Benjamim e Levi, que são os sacerdotes. Que mais? Vamos mais um pouquinho. Vamos lá no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Vira um monte de página aí, vai lá para a página 1000 da sua Bíblia. Mais, 1050, não, 1000 tá bom. Lucas, capítulo 2. Tem uma passagem muito legal. Lucas 2, versículo 36. Olha que legal. Olha que legal. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Qual é o quadro aqui? Jesus é levado ao templo para passar pela circuncisão, para fazer a oferta pelo nascimento de meninos. Lá ele encontra um judeu piedoso chamado Simeão. Só que aparece uma mulher chamada Ana, da tribo de Aser. É uma das tribos do norte. Essa mulher sabia a sua genealogia. Como ela fez isso? Não sabemos. Mas isso nos ensina que alguns entre o povo conseguiram resguardar a genealogia. Amém? E aí tem mais um texto. Vira 2 livros, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nosso último texto. Atos dos Apóstolos, vai passar por Evangelho de João e vai chegar em Atos, capítulo 2. Olha que legal. Atos 2, versículo 36. Diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. O que Pedro está falando? Que a salvação de Jesus é para toda a casa de Israel. Inclui todas as tribos? Deus sabe onde estão as tribos? Sim, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, eles mostram que Deus tem um concerto com a tribo de Israel, com o povo de Israel. E ele usa Israel e Judá, que hoje são um só povo, Israel. Então, irmãos, nós não sabemos a genealogia das tribos, mas Deus sabe exatamente. Cada judeu que vai ser salvo, cada israelita que vai ser salvo, para Deus não existe tribo perdida. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus de perto, que nos conhece pelo nome. Amém? Vamos orar?